Eu compartilho mais dos meus acertos do que os meus erros aqui no canal, mas eu quero te mostrar duas experiências que eu tive, que são canais secundários que eu já criei aqui dentro do YouTube, e mesmo assim são projetos muito bons que eu abandonei. E talvez você aprenda com os meus erros do jeito que eu também aprendi com os erros que eu cometi nestes outros canais. Eu já vou te mostrar quais são os canais, você vai ver que um ainda está muito bem, eu consigo recuperar e salvar ele. Outro, talvez eu precise de um pouquinho mais de esforço, mas são projetos que eu quero dar continuidade, porque são interessantes, eu acho relevante para a comunidade que eu quero atingir. Isso, e também, é claro, né, são temas que eu gosto, eu acho que isso é o mais importante, e esse é o erro mais comum que eu vejo entre os criadores de conteúdo. Escolher temas, tópicos, nichos, assuntos que eles não gostam tanto ou não estão tão conectados. É só para poder seguir alguma moda, alguma tendência, ouviu falar que era uma boa ideia, mas no fim das contas não era um projeto que iria muito para frente. Eu vou ser bem mais sincero nesse vídeo aqui, eu não escrevi um roteiro propriamente dito, tem alguns pontos que eu acho que são importantes e eu vou fazer menos edições nesse vídeo, espero não fazer edição nenhuma. Bom, a primeira coisa, o primeiro exemplo aqui que eu quero mostrar para você foi o meu canal de realidade virtual, o Metaversando, que eu falo sobre o Oculus Quest da Meta, então o Quest 2 e o Quest 3. Primeiro ponto é que eu investi bastante em equipamento, mas você vai ver que esse canal aqui ele ainda está indo bem. Eu não publico nele há vários meses, vou te mostrar aqui que o último conteúdo que eu publiquei, eu tô gravando esse vídeo no dia 6 de fevereiro, pouco antes de eu publicar esse vídeo eu resolvi gravar assim no dia, na hora. Eu falei, eu preciso gravar isso aqui e eu já quero conversar com o meu público sobre esse tema. Eu publiquei no dia 27 de outubro de 2023, já vai 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio quase, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 1 ano e 4 meses que eu não publico nesse canal. E não é por falta de ideias, ou de conteúdos, ou porque o nicho morreu, ou porque o assunto não é interessante. Não, o assunto é bem interessante, tem uma comunidade muito motivada, você vê que eu ainda tenho uma média de 5.000 visualizações nos últimos 28 dias. Se a gente pegar todo ano de 2024, foram 100.000 visualizações, tá com 3.800 inscritos. Eu nunca ativei a monetização desse canal, mas tem um motivo, tá? Eu já expliquei outras vezes, quem me acompanha aqui, assiste as minhas lives toda terça-feira, 8 horas da noite, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, me vê falar por que eu não ativo a monetização desse canal, porque eu uso outros métodos que me dão resultados, me dão resultado financeiro. Esse meu canal aqui, mesmo parado hoje, ele ainda me rende em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500, só com programas afiliados, e eu quero provar que é possível, e eu consigo provar com esse canal aqui, que é possível monetizar para além do programa de parcerias do YouTube. Mas o ponto, o erro principal que eu cometi nesse canal é que ele poderia estar muito maior se eu tivesse dado continuidade publicando vídeos pelo menos uma vez por semana. É um assunto que ainda está em alta, demanda muito interesse das pessoas, tem um público motivado, tem uma comunidade de pessoas que se interessam. Também tem uma parte interessante, é um público que está disposto a gastar com uma tecnologia, com um produto que é caro. Ele não é um produto barato, demanda investimento. E esse canal, quando eu criei ele, eu fiz um investimento. Eu comprei os Oculus Quest, na época era o Quest 2, e eu comprei 2 modelos. Eu comprei um da versão de 128 GB e outro da versão 256 GB. Tem vídeo aqui no canal, tem vídeo naquele canal, mostrando o unboxing e tudo mais, foi o que eu comecei. Foi um investimento de praticamente R$6.000. Não é barato. Para você começar um canal no YouTube, não é o melhor caminho, mas existem canais em que você precisa fazer algum investimento. E eu fiz isso sabendo da perspectiva, eu fiz uma pesquisa, era um assunto que eu gostava, e eu queria entrar nesse tópico, nem que fosse para o meu próprio hobby. Então eu criei esse outro canal. Mas eu também desenvolvi um projeto de muitos anos atrás, que é um conteúdo religioso. Não sei se todo mundo que acompanha aqui o canal sabe, eu tenho formação em teologia e filosofia, eu sou diácono da Igreja Católica Apostólica Romana há alguns meses, e eu tinha um canal de conteúdo religioso, que eu fui deixando de lado a ponto de perder a monetização. Esse canal era monetizado e eu perdi a monetização. Se a gente clicar aqui em monetização, você vai ver que eu tenho que solicitar a minha inscrição. E eu perdi por quê? Por inatividade. Isso aqui é um dos erros mais brutais que alguém pode cometer com um canal no YouTube. É você ter público, ter visualizações, pessoas interessadas naquilo que você está produzindo,
e você para de produzir. Se você ficar mais de 6 meses sem publicar no seu canal no YouTube, a monetização é encerrada automaticamente. E aí você tem que solicitar, você tem que pedir uma nova monetização. E aí o que acontece quando você fica sem publicar? No meu caso aqui, mais de 6 meses, eu tenho a meta qualificação para mais de 1.000 inscritos para entrar no segundo nível de monetização, mas eu fiquei abaixo do requisito de 4.000 horas de conteúdo assistido nos últimos 365 dias. Eu preciso voltar a publicar, atingir essa meta outra vez, ou então atingir a meta de visualizações em shorts nos últimos 90 dias, para assim solicitar a minha inscrição. Isso aqui foi um erro que eu não me perdoo tanto, apesar de que esse meu canal aqui não me dava tanto resultado financeiro do ponto de vista tanto da monetização padrão do YouTube quanto de programas afiliados. Esse erro eu nunca cometi em nenhum dos meus canais, e isso eu vejo muita gente cometer esse tipo de erro. É achar que só consegue ganhar dinheiro, ter retorno com o seu investimento, com a sua produção de conteúdo, quando você entra para o programa de parcerias do YouTube. Você só vai ganhar dinheiro se tiver publicidade sendo exibida dentro dos seus vídeos. Isso não é verdade. A gente consegue monetizar desde os primeiros vídeos. Foi o que eu fiz com o meu canal, o Metaversando. Desde os primeiros vídeos, eu já tive estratégia de monetização, de recomendar produto físico. No caso ali, eu tenho que recomendar para que as pessoas comprem produtos e equipamentos relacionados ao metaverso, aos Oculus Quests, entre coisas semelhantes. Aqui nesse meu canal também de conteúdo religioso, aí eu já vacilei. Eu já não tenho tanta coisa recomendando produtos físicos, livros que sejam, qualquer conteúdo que possa ser interessante para as pessoas que se interessam por esse tema, mas mesmo assim eu fui deixando de lado. Fui achando que a monetização do YouTube ali estava bem, tá tendo visualização e tal. Deixei acontecer, perdi, beleza, isso acontece. São 2 canais que eu consigo recuperar, que eu consigo retomar. E com esses canais também, eu consigo mostrar umas estratégias que poucas pessoas conseguem bolar quando querem ter um canal no YouTube. Muitas vezes a gente não sabe qual nicho, qual tópico, que esse é o primeiro problema que eu falei lá no começo. Você só segue uma moda, vê que todo mundo está fazendo e acha que você também deveria falar sobre aquele tema. Mas você não é apaixonado por aquele assunto, não tem nenhum domínio, nenhum conhecimento, ou não é tão relevante para o seu cotidiano, para a sua vida, para as coisas que você gosta e mesmo assim quer fazer porque tá todo mundo fazendo. Essa é a pior ideia. Mas também uma ideia muito ruim é não saber exatamente o que você quer fazer e cria um canal muito genérico. Você cria um canal onde você trata de todos os assuntos. Aqui, para mim, seria como se eu começasse um canal sobre conteúdo religioso, realidade virtual e também sobre produção de conteúdo ou gravação de vídeo ou sobre equipamento, coisa do tipo, e aí de repente eu colocasse tudo isso dentro de um único canal. Todos esses canais que eu tenho aqui começaram em momentos diferentes, mas para você talvez possa ser interessante criar 2, 3 projetos simultâneos e à medida que esses canais vão crescendo e você vai se sentindo mais à vontade com os temas, com os tópicos, você consegue saber ou descobrir qual canal funciona mais. Que é mais ou menos o que aconteceu comigo. Por que que esses 2 canais que eu mostrei para você aqui ficaram meio abandonados? Porque o meu canal principal, que tem o meu nome, que é esse que você está assistindo agora, ele me dá muito mais resultado, ele é muito mais eficiente, muito mais completo. Eu gosto muito mais desses temas do que dos outros. Gosto de produzir, né, no sentido de produção, porque aí também eu gosto mais dos conteúdos teológicos, essa é a minha área de formação, né? Eu compro o livro disso aos montes, né? Tô lendo aqui sobre a campanha da fraternidade, a biografia nova do Papa, estudo muito sobre homilia, essas coisas, fica tudo aqui na minha mesa, tá? Tudo aqui na minha frente para eu poder estudar. Aqui tem um quadrante sobre os evangelhos, eu estudo isso o dia todo, é o que eu faço da minha vida, né? Como eu falei, eu sou diácono. Mas aí também não é só uma questão de gosto, né? Eu preciso gostar de produzir sobre estes temas. Tá aí uma coisa que eu já devia ter falado assim, em algum vídeo, mas eu me dei conta que eu acho que eu nunca falei sobre isso. Porque são dois aspectos, né? Você tem que escolher um nicho, um tema que você seja apaixonado, que você queira aprofundar e se destacar, ou que você queira criar uma comunidade em torno de você. Eu já fiz vídeo sobre isso. E aí, ao mesmo tempo, tem um quarto tópico que você tem que observar, esse eu falo sempre, você tem que ter capacidade de produzir sobre aquele tema. Não adianta você escolher um assunto se você não tem capacidade de produzir sobre ele, que é basicamente o que acontece aqui com o meu canal de realidade virtual.
Se eu não tenho o óculos de realidade virtual, eu não tenho como produzir vídeo sobre esse assunto, a não ser que eu fique falando abstratamente sobre esse tópico, o que não faz o menor sentido. Eu tenho que olhar para esse tema e eu tenho que ter acesso ao equipamento e tenho que ter capacidade de produzir, gravar. O que não é tão simples também, não é só ligar uma câmera, eu tenho que ter capacidade de editar esses vídeos e tudo mais. E a mesma coisa... E aí, além disso, além de ter essa capacidade técnica de produzir, eu também tenho que estar afim de produzir. Eu tenho que ter vontade de produzir sobre esse tema. O que às vezes não acontece com a questão de conteúdo religioso, não na internet. Né? Eu gosto de fazer isso na minha vida cotidiana, com a comunidade da minha paróquia, entre outras coisas, mas não tanto virtualmente. Eu não me sinto tão motivado em produzir sobre esse tema, seja em qualquer rede social, não é só no YouTube. Né? Eu gosto de tratar sobre essa questão de uma forma mais pessoal. E aí não me sinto tão motivado a manter esse canal ativo. Apesar de que de vez em quando eu falo assim, poxa, eu queria muito. Isso pode acontecer com você. Ou você não tem a condição técnica, você tem boas ideias, mas você não consegue executar, colocar isso no papel. Ou então é um tema, é um assunto que você gosta, mas... poxa, não é o que eu gostaria de produzir, eu não tenho vontade de ligar uma câmera e gravar sobre esse assunto o tempo todo, uma vez por semana, 2 vezes por semana. E essa é uma dificuldade que a gente tem que lidar, a gente tem que saber olhar e enfrentar essas dificuldades. Também tem um fator de grau de dificuldade em produzir cada uma dessas coisas, mas acho que você já entendeu o ponto. Aí eu anotei algumas outras coisas. Primeiro é aprender com os nossos erros, né? A gente tem que aprender. E aí tem muita coisa pra gente desenvolver dentro do YouTube. Primeiro deles é, além de equipamento, técnica e tudo mais, você tem que aprender como o YouTube funciona. E aí, você ter vários canais, que é o que eu estava falando antes, você ter 3, 4, 5 canais, 3 no máximo, eu acho que já é um bom limite, mas se você conseguir ter mais, ótimo, fica à vontade. Mas você ter ali 3 canais, igual eu tenho aqui, e você consegue alimentar esses canais com os temas que você gosta, então você já não vai misturá-los dentro do YouTube. E ao mesmo tempo você vai fazer testes. Em cada canal você vai ter a possibilidade de testar possibilidades de uso, de criação de capa, de otimização, entender como funciona o algoritmo do YouTube, porque às vezes a gente não consegue entender isso observando só um canal. Você vê a discrepância que é entre o meu canal de conteúdo religioso, a gente fica pensando assim, poxa, conteúdo religioso é um tema que as pessoas estão buscando sempre, né? Tem sempre muita gente interessada e as pessoas vão gostar e elas vão querer saber mais sobre esse assunto e a verdade é que nem tanto. Nem tanto, não gera tanta visualização recorrente. Deveria gerar mais visualização recorrente mesmo para um canal parado. E ainda assim, tá lá, tá recebendo algumas visualizações, eu tenho uma boa taxa de clique, tenho uma retenção razoável. Já o canal de realidade virtual, ele tem um movimento muito maior. Ou seja, tem uma comunidade de pessoas muito interessada nesse tópico. Agora vejam, como são canais diferentes, eu consigo fazer análises diferentes para entender como o YouTube funciona, como é que é essa questão de sazonalidade, o tipo de pesquisa, como que as pessoas navegam, como que eu desperto o interesse do meu público, também olhar para as estatísticas, para os números e saber assim, será que eu estou indo bem? Por exemplo, esse meu canal aqui está com uma taxa de clique de 7,1%, um canal que está parado. Veja bem, é um canal parado, com uma taxa de clique altíssima, ou seja, eu tenho feito capas e títulos bem chamativos, eu estou acertando na capa e no título, também na origem de tráfego, entre outras coisas. Então eu consigo fazer essa análise, porque eu tenho canais diferentes para fazer comparações diferentes. E você também pode alimentar o YouTube com canais de testes. Eu tenho alguns canais de testes que eu não considero assim, uau, são meus canais e tal, não sei o que. Não, são canais em que eu vou fazer um monte de teste. E se eu fizer tal coisa, será que tá certo? E se eu publicar de manhã, de tarde, de noite, o que vai acontecer? Se eu publicar mais shorts do que vídeos longos, às vezes a gente pode se dar esse luxo também, dependendo do tópico, do assunto. Se você consegue produzir isso de forma rápida, se você não aparece, você consegue criar aí um canal dark ou coisa semelhante. Deixa eu retomar meu roteiro aqui para também não me alongar e não falar coisas que talvez eu não tenha me planejado. A gente entendeu os nossos erros, então acho que isso também é um ponto importante. Eu entendo os meus erros, eu sei o que eu fiz de errado em cada um desses canais. O principal erro foi não alimentá-los, não manter eles atualizados, não manter frequência e regularidade. E você viu que existem resultados diferentes. Tem canal que vai simplesmente desaparecer, você vai perder visualizações e depois vai ser difícil recuperar. Tem outros canais que vão se manter estáveis, esses canais que você
criar e ele se mantém estável, mesmo que você não publique, é um sinal de que ali tem um nicho que precisa ser explorado, que é o caso do meu canal de realidade virtual. Eu vou ter um esforço bem pequeno para criar conteúdos, tá? Uma questão, identificar quem é o culpado. Quem é o culpado dos erros ou dos problemas que eu tenho no meu canal no YouTube? Eu sei, essa é uma discussão que eu já fiz aqui no canal. Muita gente vai dizer assim, poxa, o YouTube é o culpado. O YouTube não favorece, é muito difícil, é muito trabalhoso, a gente tem que saber sobre otimização, edição, roteirização, gravar os nossos vídeos e manter a comunidade animada, e parece que o YouTube não favorece muito, a monetização é ruim. Olha, tem todas essas questões, mas a gente não controla o YouTube. Então não adianta eu saber quais são os erros e os problemas do YouTube, que são muitos. E de vez em quando eu falo sobre eles aqui no canal, mas não adianta eu saber disso, porque eu não sou um engenheiro do YouTube, eu não vou consertar esses problemas. Então eu preciso identificar os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus desafios, para que eu consiga sustentar o meu canal no YouTube, apesar dos problemas. Como é que a gente contorna os problemas do YouTube? Só precisa de 3 coisas. Você só precisa de 3 coisas para contornar os problemas do YouTube que você não tem controle. Consistência, que é o que eu já falei, manter frequência, regularidade, não falhar com o seu canal, definir as suas estratégias de nicho, de tópico, de assunto. Segundo ponto, não ignorar o Analytics, olhar para as estatísticas e para as estatísticas que são importantes. Não é o número de impressões, não é a quantidade de visualizações, não é o número de inscritos que você ganha. As estatísticas mais importantes para quem está começando, retenção, segurar a atenção do seu público, tá? Foco em um único formato de vídeo, eu não me dispersaria tanto. Eu vou fazer short, vou fazer vídeos longos e vou fazer lives e também vou postar na aba comunidade, nos posts. Eu focaria apenas em um formato. Ou eu faria só vídeo longo ou só shorts. Eu não faria mais do que... Eu não faria as duas coisas ao mesmo tempo se eu estivesse começando, que é o que acontece com o meu canal de realidade virtual. O meu foco são os vídeos longos e deu mais resultado, para mim, no meu caso. E postagem na aba comunidade, sim, eu postaria com bastante consistência, tá? Então, não ignorar o Analytics, porque nós vamos olhar bastante taxa de clique, retenção é o mais importante, retenção, olha para os gráficos de retenção, a sua capacidade de segurar a atenção do seu público, porque isso vai te ajudar a melhorar seus roteiros e melhorar suas edições. E quando a gente está começando, a gente é muito ruim, leva tempo para a gente ficar bom no que a gente está fazendo. E não negligenciar as otimizações, SEO. Você não pode negligenciar a sua capacidade de otimizar, de deixar o seu conteúdo mais amigável para o espectador e para o algoritmo. Também para os anunciantes, tá? Mas isso aí entra numa outra questão sobre monetização. Porque potencialmente esses anunciantes podem querer patrocinar o seu canal, ou então você vai ter produtos e serviços para recomendar para o seu público e existem otimizações próprias para esse tipo de coisa. Mas otimizar hoje em dia não é só aparecer bem posicionado em resultado de pesquisa. É fazer com que o público e o algoritmo saibam exatamente do que se trata o seu vídeo e assim estes espectadores se sentirem contemplados, ou seja, olhar para o seu canal e falar, esse canal é para mim, e o algoritmo identificar essas pessoas que potencialmente vão gostar do seu conteúdo, recomendar para elas e assim elas se identificarem. Pronto, bem simples, bem fácil, esses 3 níveis, tá? Você vai aprender com seus erros e à medida que você identifica esses erros, você vai superando eles. Você não pode se deixar abater pelos erros e muita gente se deixa abater, primeiro porque não sabe que está errando em alguma coisa, tá? E aí olha só os gráficos, olha só os números e fala assim, tô perdendo visualizações, tô perdendo inscritos, a minha taxa de clique é ruim, a minha retenção é ruim, isso é culpa do YouTube ou sei lá, por qualquer coisa que seja, você desanima. Você vai desistir do seu projeto porque você não aprende com seus erros, você não olha para as estatísticas, você não pesquisa mais sobre o seu nicho, você não tenta melhorar suas habilidades e de repente você vai desistir chateado ou chateada porque não consegue transformar os seus erros em acertos. Aprender com os seus erros com o passar do tempo, tá? E aí você não pode desistir. Eu acho que esse é o ponto principal. Porque você erra, perde, não tem os resultados que gostaria, leva tempo, tudo no YouTube é a médio e longo prazo, e você não cria aquele movimento de crescimento. É ganhar tração. Essa é a palavra. Você precisa acelerar, mas acelerar na proporção correta para que o seu canal comece a ganhar tração e ele praticamente ande sozinho. Sem tanto esforço, sem você precisar pisar fundo no acelerador. Então,
Eu já falei da persistência, compartilhar quando você superar os seus desafios, se cercar de pessoas que acreditam no seu projeto também, tá? Incentivar os seus espectadores a participar, a interagir mais, isso deixa a gente muito motivado, tá? Fazer chamada para ação, dizer para as pessoas, vem, participa, interage, participar de comunidades onde outras pessoas vão te motivar. Por exemplo, aqui no canal eu tenho um clube de membros, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e a gente tem uma comunidade, não é o clube de membros padrão do YouTube, tá? É uma comunidade no Discord, também tem uma área de curso, de treinamento, e também tem as nossas lives mensais para você poder participar por videochamada ou por texto, mensagem no chat, do jeito que você quiser. A ideia é você interagir com outros YouTubers, conhecer as realidades e os desafios, e estas outras pessoas te ajudarem a se manter motivado, porque você vai ver os erros e os acertos de outras pessoas e saber qual caminho seguir. Se você quiser participar da nossa comunidade, o link está aqui embaixo na descrição. E também assumir a sua jornada de aprendizado. Eu acho que essa é a parte mais legal, o que eu mais gosto do YouTube. Eu estou num processo de aprendizado, de crescimento. Eu estou melhorando as minhas habilidades. E esse é um foco que eu demorei a perceber. Eu acho que eu só comecei a perceber isso lá para 2018, 2019. E olha que eu trabalho com produção de conteúdo desde 2007. Não é 2017, é 2007. Já vai quase 20 anos. Cara, é muito tempo. 2007 para 2017, 10 para 2000. Eu não sei fazer conta, eu sou muito ruim com matemática. Alguém faz as contas aí e deixa aqui embaixo, tá? Mas lá vai quase 20 anos. 16 anos? 16 anos? 16? 17 anos? Poxa, é muita coisa, né? Só de YouTube é 2009. Tá? Então, só de YouTube é 2009 que eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube, mas produzir conteúdo para outras redes sociais em geral. E eu só percebi lá para 2018, 2019, o quanto eu desenvolvi habilidades que eu não tinha antes. Ou então que eu aprimorei outras habilidades. Por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre soube se expressar bem na frente de outras pessoas. Eu não era uma criança ou um jovem que na escola tinha dificuldade para apresentar um trabalho. Nunca tive esse tipo de dificuldade. Eu me sentia à vontade na frente de outras pessoas e falar para outras pessoas. Mas é lógico que produzir conteúdo, falar para uma câmera, melhorou muito essa minha habilidade. Eu aprendi a escrever melhores roteiros, ser mais objetivo. Eu aprendi a editar vídeo. Isso era uma coisa que eu não sabia e eu edito os meus próprios vídeos. Eu não tenho um editor terceirizado até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Pode ser que no futuro eu tenha, em outros projetos eu tenho. Mas pro meu canal principal, para esse que você tá assistindo, sou eu mesmo que edito. Eu não sou muito bom. E eu sinceramente acho que eu não sou bom. Poderia ser bem melhor. Mas eu aprendi uma habilidade. Eu aprendi uma série de outras habilidades. Eu descobri muitos conhecimentos que eu não tinha antes. Eu conheci muitas pessoas que também me deram acesso a conhecimentos que eu não tinha. Eu pude viajar para lugares que eu normalmente não viajaria por minha própria conta, sabe? Então, assim, existem muitas oportunidades e descobrir essa jornada que você está desenvolvendo com o seu canal no YouTube vai te ajudar a se manter mais motivado. Às vezes olhar para números, para estatísticas do nosso canal é muito abstrato. E a gente às vezes não sabe nem onde chega, quem são as pessoas que estão nos assistindo. Eu não tenho como saber quem é você aí do outro lado da câmera, a não ser que você comente alguma coisa aqui embaixo e interaja mais com o meu canal, venha participar das minhas lives ou entre para minha comunidade do clube de membros. Eu não tenho como saber. Às vezes eu tenho milhares de visualizações, meu canal principal bateu 400 mil visualizações nos últimos 28 dias, provavelmente ali deve ser umas 150 mil pessoas diferentes que assistiram os meus vídeos. Eu não tenho como saber quem são todas essas pessoas. Então isso tudo é muito frio. Esses números, essas estatísticas, elas são muito abstratas, intangíveis, mas a sua experiência, a sua habilidade, aquilo que você disponibiliza para outras pessoas, isso é real. Isso você consegue mensurar, isso você consegue identificar. E quando você olha para essas coisas, você se sente mais motivado, se sente mais feliz, mais à vontade com o seu projeto. Porque você não olha só para os números, você não olha só para o dinheiro, você olha também para o seu desenvolvimento como pessoa, como indivíduo, o conhecimento que você precisou adquirir, o investimento que você fez em você mesmo. Eu acho que isso é a parte mais interessante. Quanto investimento eu fiz em mim mesmo? Como eu me desenvolvi ao longo de todo esse tempo. E eu demorei para perceber isso. Isso também foi um erro.
Se eu tivesse percebido isso antes, que eu estava desenvolvendo habilidades, melhorando os meus conhecimentos, aprofundando a minha capacidade nas áreas em que eu tenho vontade de atuar ou que eu gosto de atuar, eu teria me sentido muito mais motivado, eu teria tido resultados melhores, que eu só comecei a ter quando eu percebi essas coisas. Quando eu percebi que eu estava numa jornada de aprendizado. E isso é a parte mais legal. Para a gente poder aprender, para você se desenvolver nessa jornada de aprendizado, você tem que errar. Não existe só acerto. Você não domina tudo logo de primeira. Precisa de uma curva. Você precisa passar por processos, por etapas, que só a produção de conteúdo, às vezes, na internet, nos proporcionam, independente do nicho em que nós estamos. Bom, tá aí um pouquinho da minha experiência, da minha vivência como criador de conteúdo, algumas das minhas frustrações também eu compartilhei aqui, e se você quiser comentar embaixo também como foi a sua jornada de aprendizado ao longo de todos esses anos, comenta aí, eu quero saber, eu quero conhecer um pouco mais do seu projeto. E se você acha que eu devia reativar algum desses projetos aqui, comenta aqui embaixo. Qual que você se interessaria mais em assistir? Eu sei que são públicos diferentes, tá? Mas é só por curiosidade. Você fala assim, poxa, isso aqui eu acho legal. Eu gosto muito dessa coisa de realidade virtual. Vou tentar retomar esse canal o quanto antes, porque ele tem um potencial muito grande. É o que eu gosto mais, eu acho super divertido. É uma área muito divertida. Eu vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela. Se você quiser conhecer a minha comunidade, o clube de membros, o link tá aqui embaixo na descrição. Aprenda com esses vídeos aqui como se tornar um youtuber mais profissional. Eu espero você. Até a próxima.